Vamos começar a ouvir você. Colocar o fone. Vocês me ouvem? Ouvir? Sim. Legal, beleza. Para não ter interferência, a gente podia desligar os telefones, porque aí a gente fica só ouvindo ela. E quando alguém quiser perguntar, abre o telefone e pergunta. Legal. Eu posso compartilhar, começar? Claro, vamos começar. Beleza, então. Ok. Deixa eu compartilhar minha tela. Eu coloquei para compartilhar. Já tá dando para ver? Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Agora sim. Tá. Agora sim. Legal. Bom, então, primeiramente, boa tarde, né? Oficialmente. E quero muito agradecer pelo convite. Renato Giro não está aqui, mas o convite, né, foi... A Tídia entrou em contato a pedido dele, fiquei muito feliz por esse pedido e agradeço aqui também, né, a vocês que estão prestigiando esse momento, que para mim é muito importante. Esse trabalho, ele é fruto da nossa pesquisa, né, da minha pesquisa de mestrado, e ele, né, essa apresentação em si, ela veio devido a uma publicação que a gente fez recentemente no mês de janeiro. Então, para mim é um privilégio estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho da nossa pesquisa e agradeço previamente pela atenção. Então, vou colocar aqui, né? Bom, tá bom agora. Deixa eu ver. Tá passando a tela para vocês? Para mim travou aqui. Não, tá na primeira tela ainda. Tá, só um minuto. Parece que trava. Vamos de novo. Pronto. Ok. Eu montei um sumário para a gente ter uma noção do que vai ser tratado. Uma breve introdução, né, desse trabalho e a problematização, o que vem à tona nesse trabalho. O conceito, né, do crack breeding e o histórico, a proposta de ensaio que a gente está trazendo nessa pesquisa, os desafios que a gente encontra, né? O conceito e aplicação da técnica DIC, que é a técnica que a gente aplica dentro dessa metodologia de ensaio, um pouco dos resultados, né, e as considerações finais. Bom, então, essa apresentação, como eu já havia mencionado, é fruto desse artigo, né, que foi publicado na revista PARC, da Unicamp, e os autores, né, além de mim, tem o engenheiro Felipe, ele é mestrando também lá no programa de mestrado da Engenharia Civil na Poli. Eu faço mestrado também lá na Poli, mas o meu mestrado ele é profissional, né, dentro da área de inovação na construção civil. E minha professora orientadora é Renata Monte. Né? Então, o Felipe entrou para nos ajudar dentro da parte de análise por correlação de imagem, que é a área que ele domina bastante, né? E a professora Renata orienta, né, esse trabalho. E para quem ainda não teve acesso ao artigo, ele está disponível para download, né, no site da PARC, nesse link. Tá? Então, vocês podem digitar, até no Google mesmo dá para encontrar, digitando o título do trabalho. É possível já cair lá na página da revista PARC para encontrar o artigo. Bom, a problematização, né? Esse tema, que é o meu tema de pesquisa de mestrado, ele veio a partir de fissuras, né? Fissuras que sempre ocorrem nos substratos, e aqui a gente trata especificamente do concreto. E uma breve teoria, né? A gente sabe que as fissuras elas podem acontecer no concreto de maneiras diferentes, mas divididos em dois grandes grupos, se a gente pode assim colocar, né? A primeira seria devido às reações químicas que acontecem no concreto quando ele está no estado fresco, ou as reações físicas quando ele está no estado endurecido.
E aí, dentro do trabalho, a gente aborda mais, a gente foca nas fissuras dentro do estado endurecido. A gente parte do pressuposto que uma impermeabilização vai ser implantada sobre um substrato que está coeso e não tem nenhuma anomalia. Se tiver uma fissura, ele tem que ser previamente tratado. Mas, em algum momento da vida desse concreto, dessa estrutura, ele pode vir a ter uma fissura, né? Neville, no livro dele, ele trata de mais de 10 tipos de fissuras que podem acontecer numa estrutura de concreto. E aqui, dentre a problematização, a gente pode ver as consequências de fissuras nas estruturas. As fissuras elas vão proporcionar aí transporte para os fluidos para dentro do interior da estrutura, ocasionando mecanismos de degradação. Aqui a gente pode ver a migração de íons de cloreto, que causa aqui essas estalactites, a gente pode ver até a corrosão do aço, são coisas recorrentes que a gente já está cansado de ver aí no dia a dia, na parte de manifestação patológica. Júlia, não está aparecendo nada da sua apresentação. Só está aparecendo você. O que aconteceu? Peraí. Desde a hora que eu comecei a falar? Desde a hora que você começou a falar. Inicialmente eu achei que você estava fazendo uma apresentação inicial, mas desde aquela hora não aparece nada. Você parou de compartilhar a sua tela. Eu vou compartilhar de novo. Vamos ver agora. Vou entrar aqui, Roberto. Vê quem é, Wanda. Agora está aparecendo. Agora está aparecendo. E agora? Agora tá. Ah, tá. Então, beleza. Eu já tinha falado dessa parte do sumário, Aqui eu abordei um pouco sobre o artigo, que é o que a gente vai tratar hoje. Os outros colaboradores desse trabalho, o Felipe, a professora Renata, que é onde está disponível para download o artigo. Até aqui tudo ok? Vocês estão vendo? Sim, Júlia, está aparecendo. Tá tudo ok agora. Beleza, obrigada pelo retorno. Bom, então eu estava trazendo a problematização, que é o surgimento das fissuras. E aqui eu já abordei um pouco. E foi aqui onde vocês me deram o feedback, que é ainda dentro da problematização. Os problemas que podem ocorrer numa estrutura uma vez que haja fissuras, as manifestações patológicas. Aqui, essas fotos foram cedidas pelo professor Firmino, lá de BH. Eu comentei com ele na época do início da pesquisa esse tipo de problema, e ele falou, nossa, isso está acontecendo muito, eu tenho bastante registro desse tipo de problema em algumas obras, Então, aqui para compartilhar essa transferência de fissura aqui na poliureia, aqui no epox, Então, essas fotos são muito legais, porque elas são muito nítidos, a transferência. Então, aqui a gente vê ela acontecendo na membrana, e aqui ela passa, quer dizer, aqui no concreto e aqui ela na membrana, Então, essas fotos mostram claramente esse efeito, do crack bridging. Aqui o mesmo problema atuando na membrana acrílica e ainda com tela estruturante, Então, aqui foi uma total perda de estanqueidade, essa laje estava com problema de vazamento. Então, assim, é um problema que a gente está lidando no nosso dia a dia, E aí é que vem como isso acontece, por que isso acontece, qual é a relação entre o impermeabilizante, a camada impermeável e essas fissuras que vão acontecer no concreto. Então, daí vem essa pesquisa. E o termo crack bridging, Então, aqui a gente já vai entrar dentro do conceito do crack bridging. Eu não sei se vocês já tinham ouvido antes esse termo. Eu imagino que quem está lá nas reuniões do comitê talvez já tenha ouvido falar do crack bridging, tem sido mencionado esse nome nas normas de membrana acrílica, porque ele está sendo trazido à tona agora quando a gente tem falado de desempenho, apesar de que na Europa e nos Estados Unidos esse termo já é comum, Inclusive já existem normas, eu vou mostrar um pouco mais à frente, mas aqui ainda para a gente, o crack bridging ainda está sendo... A gente sabe o que ele é na prática, mas para compreender o fenômeno a gente ainda está até dentro da academia mesmo. Aqui no Brasil a gente não tem publicações acadêmicas sobre esse tema. A gente está começando a evoluir agora.
Essa imagem, ela é muito interessante, ela é do Vadvogel. Ele publicou um artigo no ano passado, trazendo, né, alguns dados interessantes para casos de argamassas poliméricas. E ele ilustra nessa imagem como vai acontecer esse fenômeno, né, as etapas que ela acontece. E aqui a gente vê que no momento zero, a gente tem um substrato, tem uma pequena falha aqui no substrato, né, digamos assim, um trecho do concreto que já está com alguma falha, pode ter sido até durante o momento de moldagem, que ele tem uma falha ali. Então, esse ponto vira um ponto frágil para acontecer uma fissura. Há uma membrana aplicada acima desse substrato, e até então a gente percebe que entre a superfície do concreto e a da membrana está ok. Essa falha está no concreto, ela ainda não está na membrana. No momento 2, no momento 1, essa falha, devido ali às solicitações da estrutura, ela vai se tornar uma fissura, ela vai aumentar de tamanho, de dimensão. E de acordo com o tempo que essa estrutura vai trabalhando, né, essa fissura, ela vai se movimentar em direção à membrana. Então, aqui a gente vê um aumento, né, dessa fissura. Nesse momento, a gente percebe que no momento 1, que a membrana já foi um pouco solicitada, né? A gente já tem uma solicitação nela, mas ainda a gente não tem uma fissura. Ela começa a se alongar. No momento 2, a gente percebe um alongamento muito maior em relação ao momento 1, né? Porque aqui a abertura da fissura no substrato já é mais significativa. Já no momento 3, a gente já tem a transferência total da fissura do concreto, do substrato, para a membrana aderida. E aqui a gente vê o water flow, já é o fluxo de água, né? Que ele ilustra a água, mas pode ser o fluido que está sendo contido. Esse fluido já tem acesso a essa fissura, né? Então, seria dividido aqui em 4 momentos. O momento 0, onde essa membrana está relaxada, ela está trabalhando tranquilamente e ainda não foi solicitada pelo substrato. E quando ela começa a ser solicitada no momento T1, T2, ela começa a sofrer um alongamento. Então, é assim que a gente percebe, né, a ocorrência, a evolução da transferência de fissura do substrato para a membrana. E o conceito, né, o termo crack bridging ability, que aí vem uma outra palavrinha após o termo crack bridging, né? O crack do inglês é fissura, o bridging seria uma ponte ou uma transferência, né? E o ability do inglês seria uma habilidade ou uma capacidade. Então, seria a capacidade dessa fissura ser transferida para outra camada, né? A norma STM C1305, ela conceitua o crack bridging ability como a capacidade de uma membrana impermeabilizante. Eles trazem o termo membrana porque lá fora eles têm membrana e manta, não tem essa diferenciação como a gente tem no Brasil, né? Lá a membrana pode ser moldada em loco quanto a pré-moldada. Então eles trazem de forma genérica a palavra membrana aqui. Capacidade de uma membrana impermeabilizante manter a sua integridade quando uma fissura pré-existente, uma fissura lá no substrato, é transmitida. Aqui é um outro desenho ilustrativo da Deluc, que também é uma das pesquisadoras nesse segmento, né, na Europa. E ela ilustra, né, um substrato de concreto, aqui foi um corpinho de prova que ela fez, e essa fissura induzida sendo transferida para a membrana impermeabilizante aderida, né? Bom, então, a diferença, assim, que a gente coloca entre o termo crack bridging, somente o crack bridge ability, né? Aqui, então, o crack bridge seria a ocorrência, o fenômeno, a transferência de fissura. E o crack bridge ability, a gente já falaria numa unidade medida, uma capacidade. Quanto essa membrana vai suportar, né, ou quanto ela vai conseguir ali ter de abertura de fissura em relação ao substrato. Então, essa abertura a gente fala em milímetros, né? Então, as normas internacionais, quando elas falam em crack bridging ability, que é o CBA, elas vão falar em uma medida, que é uma medida em milímetros. O crack bridging ability, ele vai estar relacionado a alguns fatores
intrínsecos e extrínsecos da camada impermeável. Então, a gente pode perceber aqui, os fatores intrínsecos são aqueles diretamente relacionados à camada impermeável. Esse comportamento, então, da membrana vai depender da composição da membrana ou da manta, né? A gente pode colocar também, uma vez que a gente trabalha com mantas aderidas. As propriedades mecânicas, resistência à tração, alongamento e a espessura. Os fatores extrínsecos, aqueles que não dependem diretamente da composição ou da membrana em si, que tem relação com essa transferência de fissura, é a velocidade da abertura, a velocidade com que essa fissura vai ser transferida. No caso, temperatura de ensaio, aqui a gente poderia colocar tanto temperatura do meio quanto de ensaio, né? A gente colocou aqui ensaio porque os dados que a gente obtém na literatura foram feitos em laboratório. Então, no laboratório, ele pode ser feito a temperaturas negativas, né? Onde a temperatura de negativa está relacionada à temperatura de transição vítrea do material, como a gente tem nas mantas, que são ensaiadas a temperatura negativa. E a resistência de aderência, né? O quanto essa membrana, essa manta vai estar aderida no substrato. Então, são esses fatores que a gente consegue fazer uma correlação para avaliar o comportamento das membranas e das mantas quando aderidos no substrato. Um pouquinho ainda do histórico desse estudo do crack bridging, ele não é um estudo novo, né? Apesar da gente estar falando aqui no Brasil agora, digamos, de um tempo para cá. Eu lembro que o professor Firmino já havia comentado um pouco desse estudo no IB, junto com os aplicadores, com alguns fabricantes em 2018. Antes um pouco tinha o IPT, que falava sobre o crack bridging, mas não voltado para a impermeabilização. Então, no Brasil, assim, a gente ainda está, né, entrando aqui na linha do tempo, né? Mas quem trouxe esse estudo inicial é Jaegmi Puterman, em 1987, eram pesquisadores em Israel que perceberam ocorrências dessas fissuras em impermeabilizantes aderidos em laje de cobertura. E aí eles perceberam que essas fissuras que estavam levando ao dano no sistema, né, e a diminuição da vida útil. E aí eles foram avaliar o que está acontecendo, como esse fenômeno acontece, e aí criaram um protótipo, um equipamentozinho, né, que eles aplicavam ali mantas, eles fizeram testes com mantas e membranas acrílicas, manta asfáltica e membrana acrílica, e esse aparato deles, né, funcionava de acordo com a oscilação, a variação da temperatura do meio. Então esse aparato deles ficava exposto ao sol, né, na laje de cobertura, e isso aqui são barras de aço, né, são uns aparatos de aço que tem, né, um coeficiente de dilatação diferente do concreto, né? Então eles aplicaram isso em cima de um concreto e aqui um aço, e esse aço, ao expandir, né, mais do que o concreto, ele puxava o concreto, e quando anoitecia e esfriava, né, ele voltava e trazia consigo o concreto. Então ele fazia ali o efeito real, né, do fenômeno de expansão, né, ou de dilatação e retração. E aí eles começaram a avaliar esse efeito, né, esse fenômeno do crack bridging a partir daí. Ao longo desse tempo, uma das pesquisadoras que mais se destacou, na verdade, posso dizer que talvez a única ao longo desse tempo, de pesquisas que a gente encontra, né, publicadas, foi a Deluc e colaboradores, que ela trouxe esse protótipo, né, um aparato de um corpinho de prova de concreto, que ela prendia aqui com uma espécie de garra, né, numa máquina de tração, e tracionava esse sistema, né, para poder fazer o ensaio. E ao longo da evolução, agora em 2020, o Vadvolg e colaboradores trouxe para argamassas poliméricas o estudo aplicado numa placa de fibra de cimento e uma filmagem com uma câmera acoplada a um microscópio. Então, a evolução máxima que a gente chegou das técnicas de avaliar
dentro da área de pesquisas foram essas, né? E, em paralelo, ao longo desse tempo, né, esses estudos colaboraram também, né, para o surgimento de normas. E as normas, apesar da gente ver a idade delas não serem, recentes, né, a 2004, por exemplo, em relação aos estudos, os estudos são um pouco mais antigos, contudo, já existiam algumas versões mais antigas dessas normas, né? As versões mais atuais são essas aqui, e os métodos foram se aprimorando. E então as normas que a gente tem hoje, que trata do ensaio, fazer o ensaio do crack bridge, a simulação desse fenômeno, são essas daqui, né? Sendo que as principais é a europeia, a N10627, e a americana C1305. As demais, né, elas acabam puxando um pouco da metodologia, principalmente da 10627. Para cada tipo de norma ou procedimento, né, que tem os guias, existe uma aplicação. Por exemplo, a 10627, ela vai aplicar a ocorrência do crack bridge em alvenaria e concreto. Os materiais que são avaliados são tintas e vernizes, não exatamente impermeabilizantes, né? Os demais, né, a gente tem essa TR013, que é para coberturas, para membranas, enfim, temos todas essas aqui, e as condições de ensaio variam, né? Então, dentro de cada metodologia, pode ter variações de temperatura. E, diante disso, o que a gente percebeu quando a gente se deparou com essas normas existentes, esses procedimentos de ensaios existentes? A gente percebeu que as condições que eles submetem os materiais, primeiramente, a maioria são condições negativas de temperatura. Uma vez que na Europa e nos Estados Unidos, esse tipo de ocorrência, né, de temperaturas negativas são mais frequentes. Os materiais deles sofrem muito com baixas temperaturas, justamente onde, né, materiais poliméricos tendem a ser mais quebradiços e alongarem menos, né, eles se tornam menos flexíveis a baixa temperatura. Então, a maioria deles trazem metodologias focadas nisso, né? E além do que, né, os aparatos de ensaio que eles propõem, né, a gente não tem aqui. Por exemplo, da 10627, tem alguns aparatos que nós não temos aqui no Brasil, né? Se a gente fosse tentar fazer algo semelhante, a gente teria que importar esses equipamentos, por exemplo, né? Então, a ideia da nossa pesquisa, né, a gente começou a perceber que a gente tinha esse desafio, né, que era tentar trazer uma metodologia pensando nas nossas condições, como os nossos materiais são expostos aqui no Brasil, e pensando também de que forma isso poderia ser difundido e de que forma esse trabalho poderia contribuir para aquela linha do tempo, né, para a evolução do estudo. Aqui é só um desenho de alguns aparatos lá das normas, né? O 10627, ele é muito aplicado, inclusive tem algumas membranas de poliureia e poliuretano na Europa que aplicam esse tipo, né? Porque lá eles consideram essas membranas como coating, então eles incluem ela dentro do hall de revestimentos, não apenas de impermeabilizantes. Então, eles ensaiam com esse tipo de aparato. E esse daqui é o da norma americana. O que a gente constatou é que essas metodologias também existentes, elas não instrumentalizam a camada impermeabilizante. Quer dizer, esse daqui, por exemplo, ele é um aparato que ele não vai em nenhum equipamento, por exemplo. Ele tem um aparatozinho que não vai em prensa nenhuma. A gente ainda não conseguiu entender exatamente como ele acontece. Ele é um pouco, ao mesmo tempo que ele é muito simples, ele é um pouco estranho. A gente não consegue entender como isso aqui, um substrato, que eles colocam aqui debaixo, eles chamam de jig, exerce uma força aqui, e essa força vai abrir esse substrato para cá, e essa membrana vai romper. E aí, para eles, o momento em que a fissura ocorrer,
né? E o tamanho dessa fissura é o crack bridge. Então, aqui a gente percebeu, poxa, é uma avaliação muito subjetiva, que vai do olho do operador. A hora que ele vê a fissura, o quanto essa fissura mede, não tem nenhum instrumento nessa camada, não tem nada que eu meça ali, né? Da mesma forma, esse daqui já vai numa máquina de ensaio, mas ainda assim, o crack bridge é determinado também pelo momento em que a primeira fissura acontece na membrana. Contudo, essa camada impermeabilizante também não tem nenhum instrumento acoplado, nada que consiga trazer uma precisão maior, né, para esse ensaio. Além do que, a gente percebeu que esses substratos que eles fazem de concreto, eles fazem tração direta no concreto, né, o que pode proporcionar uma ruptura muito frágil nesse concreto e uma ruptura brusca na camada impermeável e ser difícil de detectar o momento da fissura exato ou vamos dizer, o momento em que a primeira fissura acontece e a dimensão dela. Então, a gente encontrou esses desafios diante das normas existentes. Atualmente, são feitas, sim, os ensaios, e as normas trazem isso. Então, alguns materiais internacionais, eles vão trazer resultados na ficha técnica com base nesse tipo de ensaio. Esses dois são só exemplos, tem muitos outros tipos de forma de fazer esse ensaio. Mas é só a título de exemplo esses dois aqui, que são os principais, digamos assim. Mas a gente percebeu que em quase todos vai acontecer esse tipo de desafio, que é a instrumentação da camada de impermeabilização. Aqui a gente encontrou uma inspiração por um ensaio e uma visita no IPT. Né? No IPT eles tinham esse aparato que foi desenvolvido para simular a ocorrência de fissura em revestimentos, principalmente revestimentos de tintas e texturas. Um videozinho aqui que vai ilustrar como que acontece essa simulação. Então aqui tem uma plaquinha se eu não me engano, essa plaquinha é aquelas de placa cimentícia, né? Que foi aplicada a textura e aí manualmente, né, exercida uma tensão de tração, tem um manômetro que faz essa leitura. E o momento em que essa fissura acontece nessa camada de revestimento, eles param o ensaio e constatam ali qual é essa abertura. Esse é o aparato utilizado no IPT. Né? Aqui a gente vê que o material está sendo tracionado de forma indireta. Né? Indireta porque a tração está acontecendo na lateral aqui do corpo de prova e não exatamente puxando ele de um lado para o outro. E ainda com base na literatura, a gente encontrou alguns modelos de corpo de prova, né, que tem, que exerce, né, uma carga de compressão, né, então aqui a gente vê uma compressão no corpinho de prova de concreto, mas essa compressão vai causar uma tração indireta aqui nessa superfície. Né? Então, a gente vê o surgimento da fissura por uma chamada tração indireta. Esse método, que também é chamado método da cunha, porque é colocado uma cunha nesse corpo de prova para induzir a fissura, ele vai proporcionar durante o ensaio uma propagação mais estável da fissura. Ela não vai ser uma fissura, uma propagação brusca, né? Então o concreto ele não vai romper de forma abrupta. Então esse método, juntamente com essa inspiração que a gente viu no IPT para revestimentos, né, tintas e texturas, a gente conseguiu moldar uma proposta de corpo de prova, né, e aplicação de carga em um corpo de prova que fosse simular essa fissura e ela ser transmitida para a camada impermeável de uma forma mais suave e de uma forma que a gente conseguisse monitorar ela. Então, a primeira proposta que a gente teve nesse trabalho foi de um corpo de prova de concreto. Esse corpo de prova teve adição de fibras de aço. Essas fibras, elas tinham aqui o trabalho, né, a função justamente de não permitir também que houvesse ruptura brusca, né, porque as fibras, elas seguram ali o momento, né, da ruptura.
E aqui a gente percebe, né, o material, o corpinho de prova já está posicionado numa prensa, aqui a gente tem a cunha, a face impermeabilizada, e atrás o monitoramento da abertura de fissura no concreto feita por um extensômetro, né, chamado LVDT. Então aqui ele tem essa agulha que faz, de acordo que vai sendo aberto aqui a fissura, essa agulha vai se afastando, né, e esses dados são jogados no software, linkado na máquina de ensaio, que vai trazer a abertura de fissura no concreto. Já teve um avanço da nossa pesquisa, mas esse resultado não foi para o artigo que a gente está tratando hoje, mas eu só estou mostrando a título, né, de curiosidade. A gente aprimorou o corpo de prova, porque esse corpo de prova foi moldado no nosso laboratório lá na USP, né, no hall tecnológico, e a gente pensou assim, em um corpo de prova que pudesse, de certa forma, ser aplicado, digamos assim, a gente tentar trazer essa metodologia para ajudar aqui nas nossas normas, né, aqui no Brasil, um corpo de prova que fosse padrão, né, assim como a gente tem um corpo de prova padrão para o ensaio de aderência. Então a gente pegou um corpo de prova de substrato padrão normalizado, né, então a gente pegou uma placa, né, que uma placa tem 50, né, por norma ela tem 50 por 25, então cada corpinho de prova teve 25, né, aqui de altura, e de largura, peraí, desculpa, não, aqui 250 por 150 por 40 aqui de espessura. Então a gente pegou uma placa de substrato e dividimos ela em 3 para fazer cada corpinho de prova. Bom, então, só para concluir esse primeiro trecho, né, eu trouxe o conceito do crack breeding, as pesquisas que trouxe a evolução no estudo, as normas existentes e a nossa proposta. E dentro da nossa proposta, né, vocês devem estar se perguntando qual é o diferencial da proposta que você está trazendo em relação aos estudos anteriores dos pesquisadores e das normas existentes. Está justamente aqui. A gente instrumentalizou as duas faces do corpo de prova. Então, essa face é a face impermeabilizada. Aqui vocês conseguem ver que tem uns pontos pretos, né? A gente criou os pontos aqui para fazer leitura por análise de imagem. Então, a gente vai instrumentalizar essa camada de forma virtual, por meio de uma técnica que eu vou explicar à frente. E a camada oposta, que é a camada do concreto, né? Ela está sendo monitorada simultaneamente a esta camada pelo LVDT, que é um extensômetro real, né? Que a gente chama assim, que é um instrumento, é um objeto, é um instrumento real, e essa face a gente vai usar uma forma de análise que não é um objeto físico. E essa técnica de correlação de imagem digital, né, que é o Digital Image Correlation, ela é uma técnica de medição que vai medir o deslocamento de pontos em uma dada superfície quando ela está em movimento ou quando ela está parada. Então, aqui a título de exemplo, foi feito essa análise em um corpinho de prova, né, de ensaio de tração, a gravatinha, e aqui a gente tem o momento de referência, né, o instante zero, digamos assim, em que ainda não tinha sido feito o ensaio, e assim que ela começa a ser tracionada, esses pontos que estão aqui na superfície começam também a se locomover, a se deslocar. Então, a gente tem um ΔT, né, que é um tempo, e um ΔD, que é o deslocamento. Então, a gente tem esse deslocamento. E o que vai acontecer? A análise por correlação de imagem, ela usa um software, né, que faz essa análise, que já existe um algoritmo interno que calcula essa distância entre pontos. Então, os pontos nessa superfície vão se movimentar, vão se deslocar. Então, como a gente consegue ver aqui na ilustração, esse ponto inicialmente estava aqui, mas em um ΔT, né, uma mudança de tempo, ele vai se locomover. Então, essa técnica
DIC, né, a correlação de imagem, ela trata por trás desse algoritmo, né, de deslocamento de pontos, que também cria um vetor de deslocamento, né? E esse vetor de deslocamento, ele vai criar um campo, um mapeamento de tensões, de que forma essas tensões vão estar atuando ao longo dessas superfícies. Essa análise ela pode ser feita em 2 dimensões, no eixo X e eixo Y, quando a gente tem uma superfície plana, ou também ela pode ser feita, aqui no caso, como ela acontece, né, numa superfície plana. Inclusive, esses corpinhos de prova do nosso ensaio, né? Aqui a transferência de fissura acontecendo, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Ou ela pode ser feita também em 3D, né? Aí entra o eixo Z. Nesse caso aqui é um corpo de prova cilíndrico de concreto que foi puncionado e aqui, né, por essa metodologia foi feita a medição do aumento do raio desse cilindro, pelo método do 3D. E aí, no nosso trabalho, a gente usou, então, essa técnica DIC, né, em 2 dimensões, e inicialmente, para esse projeto piloto, que foi publicado no artigo, nós avaliamos 2 tipos diferentes de membranas, né, que foi a membrana de acrilato, de copolímeros acrílicos sem cimento, né, membrana acrílica sem cimento, que se refere à norma 15885, e a membrana acrílica, que é acrilatos puros, da norma 13321. A gente pode ver esses dados, são dados da ficha técnica do fabricante, que existe sim uma diferença de alongamento, resistência à tração entre essas 2 membranas. E essas propriedades mecânicas vão impactar lá na frente na transferência de fissura, no comportamento dessa membrana, né, frente à transferência de fissuras. Então, brevemente, como esses corpos de prova foram preparados, né? Então, esses cubinhos de concreto receberam um entalhe, conforme vocês podem ver aqui. Por meio desse entalhe, né, durante o ensaio, seria colocada uma cunha onde seria induzida a fissura ali, né? O consumo aplicado foi o consumo do fabricante, né, indicado pelo fabricante. Inicialmente, como a gente está estudando uma metodologia, aqui a gente não variou espessuras e também não variamos consumos, simplesmente aplicamos o consumo do fabricante para a gente ver se conseguia ter uma diferença de comportamento. O preparo da superfície, né? Então, aqui a gente tem a membrana acrílica, né, e a membrana acrílica sem cimento. Essas superfícies, elas precisam ser preparadas para serem lidas pelo software. Então, o preparo delas consiste em aplicação de uma tinta, né, um fundo branco, a gente usou uma tinta spray, e em seguida com a marcação dos pontos, que é uma malha, que a gente chama de malha de padrão estocástico, né, que é aplicado pontos nessa superfície aleatórios, e esses pontos é que vão ser lidos pela câmera durante o ensaio e em seguida processados no software. Na face oposta, aquela que foi impermeabilizada, a gente colocou inserts, né? E esses inserts é onde seria fixado um extensômetro que faria a leitura da abertura do concreto. E aqui a gente tem o posicionamento dos corpinhos de prova lá na máquina de ensaio. Então aqui a gente tem a face do concreto e o medidor, né, da abertura, o LVDT, e aqui a face impermeabilizada preparada para ser filmada. E aqui já durante o ensaio, né, a câmera, e ao mesmo tempo, né, isso é importante ressaltar, a gente consegue correlacionar a abertura que vai acontecer no concreto e a abertura que vai acontecer na membrana, justamente porque existe uma simultaneidade durante o ensaio. Então, ao mesmo tempo em que começa a aplicação da carga, e esse corpo de prova começa a sofrer tensões aqui na sua superfície, o ensaio, a câmera é ativada e começa a fazer a leitura da movimentação de pontos. Então, existe essa simultaneidade de tempo aqui. Bom,
os procedimentos, tanto para o nosso piloto 1, que a gente chamou assim, quanto para o piloto 2, né, aqui nós estamos tratando do 1, que foi do artigo, foram iguais, né? A gente teve a mesma metodologia, a única diferença foi o formato de corpinho de prova mesmo. Bom, quanto à análise de dados, né? São bastante dados para serem compatibilizados, né? Então a gente tem aqui, basicamente, quando a gente fala de análise de dados, a gente vai ter 3 etapas principais, que é a etapa de coleta de dados, né? Que a prensa, né? A máquina de ensaio vai emitir, a máquina vai nos proporcionar a carga, e ela também está linkada com aquele extensômetro real, né? O LVDT, um extensômetro, um medidor de abertura físico. Então, a gente consegue captar esses dados da máquina de ensaio e a gente processa as imagens que foram obtidas durante o ensaio. Então, a filmagem é convertida em frames, né? Ela é dividida em fotos, e essas imagens, essas fotos são lançadas dentro do software. Aqui a gente usou um software chamado GOM. Ele tem a versão free, que a gente está usando a versão free, e ele tem a versão professional, né? A gente constatou que a versão free é possível a gente conseguir obter todos os dados necessários, né? Se a gente tem que comprar a licença. Então, é uma vantagem desse software, a gente consegue usá-lo, né? Qualquer pessoa que quiser consegue baixar lá da plataforma e usá-lo gratuitamente. Então, esse relatório, né, que vocês podem ver aqui, ele é obtido pelo software. Então, o software vai mostrar para a gente, ao longo das filmagens, né, das imagens, essas aberturas, e aqui é o chamado extensômetro virtual, né, que é a leitura que está sendo feita na camada impermeabilizante ao longo do tempo. Então, aqui é a abertura por tempo. Aqui tem 3 linhas, porque a gente colocou 3 extensômetros para monitorar essa área, né, que foi a área selecionada. E todos esses dados a gente compila em uma planilha Excel, né, para a gente conseguir correlacionar a abertura lida pelo extensômetro real e a abertura lida aqui pelo software, né, na camada da impermeabilização. E também teve um outro software que a gente usou, que seria os softwares para conseguir compatibilizar tudo isso para fazer os gráficos, né? Que a gente vai ver um pouco mais adiante. Então, aqui dentro... Oi, alguém quer falar alguma coisa? Não, é que eu pensei que alguém tinha ligado o microfone. Bom, dentro da parte de resultados parciais, que foram os publicados, né? Eu falo parciais porque a gente ainda está em andamento, né, nesse estudo, ele ainda não está 100% concluído. Na verdade, a etapa 1, piloto 1, sim, mas a gente ainda está trabalhando no piloto 2. Então, esses resultados que a gente está trazendo, eles são consolidados nessa etapa do piloto 1 que foi publicada. Mas ele é parcial dentro da minha pesquisa, dentro de um outro universo um pouco maior. Bom, então o que essas curvas estão tentando trazer para a gente, né? Com aqueles dados obtidos na máquina de ensaio e os dados lidos na superfície impermeabilizante, a gente consegue criar curvas, né, de deslocamento no substrato, né, por tempo, e de deslocamento na membrana por tempo. Então, o que a gente consegue ver aqui é só um zoom dessa primeira área, né, que é o momento de inflexão da curva. O que significaria esse momento de inflexão nessa curva? Seria o momento em que o concreto ele começa a ter a fissura sendo propagada por ele, né? Então essa deformação ela começa a sair do zero de acordo com o tempo, e essa curva ela vai tendo ali um momento de inflexão, e ela vai acontecer também, né, aqui na camada impermeável. Aqui a gente vê para a membrana de acrilatos puros, né, a membrana acrílica, que o tempo, né, de abertura, não vou chamar de abertura de fissura, mas o tempo em que as tensões do substrato começou a ser transmitida, né, para a membrana, levou um pouquinho mais. Então, o concreto começou no tempo 78 segundos,
aí a membrana começou a receber essas tensões no tempo 94. Então tem um delay entre o tempo que começa a aplicação da carga no concreto e ela ser transmitida até chegar na membrana. E também tem uma diferença na abertura, né, na deformação. Então o extensômetro lá na face do concreto ele vai medir 0,02 nesse momento de inflexão, e aqui na camada impermeável ele vai medir 0,04, um pouquinho a mais. Só que o fato dele estar um pouquinho a mais que a camada, que o concreto, desculpa, não significa que ele fissurou, ainda não. Aqui só está indicando que ele está começando a absorver essas deformações. A mesma coisa vai acontecer aqui na membrana acrílica sem cimento. Né, a gente percebe aqui o tempo, né, que vai acontecer o momento de transferência para o concreto, e um pouquinho a mais, né, passado alguns segundos, a membrana começa a absorver esses esforços. Então aqui a gente consegue perceber, né, essas curvas de deslocamento no concreto e deslocamento na membrana. Dessas curvas a gente extrai uma curva média para a gente fazer uma comparação. E essas curvas médias é que vão falar mais e trazer mais informação para a gente. Inicialmente, aqui a gente observa, aqui é a membrana acrílica, né, 13321. Essa curva vermelha é a curva do substrato e a verde é a curva da membrana. O que a gente consegue observar, né? De acordo com que o tempo vai passando, o deslocamento dos pontos vai aumentando, né? Ela vai absorvendo essas tensões que estão ali no concreto. A gente observa aqui no caso da membrana acrílica uma proximidade significativa dentre essas curvas, né? A gente vê que no início elas começam praticamente juntas, ou seja, o concreto está trabalhando e ela está trabalhando junto com o concreto. Vai acontecer um momento em que a abertura no concreto vai ser maior e a abertura na membrana vai ser menor do que a do concreto, né? O que a gente extrai disso, né? Que a superfície impermeabilizante ela está absorvendo esses esforços meio que basicamente junto com o andamento do concreto. Esse afastamento de curvas a gente observa aqui em torno de 1 milímetro. A partir de 1 milímetro é que a gente vê que elas começam a se distanciar um pouco mais. Já na membrana de copolímeros acrílicos sem cimento, a gente percebe que as curvas estão mais afastadas aqui desde o começo, né? O que significa elas estarem um pouco mais afastadas? Isso denota que essa membrana especificamente, ela vai ter uma abertura menor que a do concreto, a gente percebe, para o mesmo tempo ela tem uma abertura ou um deslocamento menor, significando que nesse mesmo tempo ela está absorvendo mais esforços do que essa de cá. Ou seja, a proximidade dessas duas curvas, quanto mais próximas, denota que ela está trabalhando junto com o concreto e, digamos assim, absorvendo menos, né, ela está absorvendo menos as tensões do que essa daqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer mais claro nesse outro gráfico, né? Esse outro gráfico vai trazer o que para a gente? Vai trazer a correlação entre o extensômetro real, que é aquele que está sendo lido no concreto, e o extensômetro virtual, que é aquele que está sendo lido na face impermeabilizante. A relação desses dois vai mostrar para a gente qual dos dois materiais estão absorvendo mais ou menos em relação ao concreto. Então, o que a gente consegue perceber? Essa curva mais escura é a curva da membrana acrílica. Essa equação da reta, né, obtida aqui nos dados, o que ela diz para a gente? Esse coeficiente angular da reta de 0,9323, ele significa o quê? Se a gente jogar aqui o x, né, o x é o deslocamento no concreto e o y é o deslocamento na membrana. Significa que se eu tenho 100%, né, se o meu concreto deslocar 100% ou 1 milímetro, digamos assim,
a membrana, né, acrílica, ela vai deslocar 93%. Né? Se eu tenho 100% no concreto, a membrana vai deslocar 93%. Ou seja, eu tenho uma diferença entre a abertura no concreto e na membrana de 6,77% de deformação, cerca de, né, aproximadamente. Já nessa outra curva, que é a membrana acrílica sem cimento, ela demonstrou um comportamento um pouco diferente da outra, que ela consegue denotar que a curva está um pouco mais baixa, né? E esse coeficiente angular da curva de 0,79 significaria o quê? Se o substrato deformar 100%, a membrana deformaria cerca de 79%, ou seja, uma diferença aí entre deformação no substrato e na membrana de 20%, mais ou menos, de deformação. Ou seja, ela consegue absorver mais esforços, né, durante ali a transferência de fissura do que a outra membrana. Correlacionando, eu disse no começo que o crack bridge a gente mede em milímetros, mas aqui eu estou falando só de correlações e em porcentagem, né? E são as correlações que a gente vai fazendo ao longo dos dados, né? E aí a gente chega aqui para fazer o paralelo, né, entre esses dados dos gráficos e o que isso corresponderia, né? Aqui a gente está fazendo uma análise de comportamento de uma membrana e outra. A gente consegue perceber que uma, né, no caso aqui a membrana acrílica pura, absorve menos do que a membrana acrílica sem cimento. Aqui o caso prático, né, e quando a gente conseguiria detectar essa fissura ou abertura e o momento dela, seria aqui pela leitura, né, do extensômetro virtual dentro do software. Então, olha só como isso acontece. Então, eu tenho o corpo de prova, que atrás a gente tem o extensômetro real, né, o LVDT lendo concreto, e aqui a superfície monitorada, a superfície impermeabilizante. A gente tem 3 extensômetros, né? A gente usa para análise, nesse caso, o primeiro, porque é aquele geometricamente mais próximo desse que está atrás, na superfície do concreto. E aqui a gente consegue perceber o surgimento da fissura, né? Aqui já está a abertura quase toda. Mas o interessante é que, ao longo do tempo, a gente vê as tensões sendo transmitidas, né? As tensões sendo transmitidas para a face impermeabilizante. E aqui o monitoramento dessa abertura. Então, a gente consegue perceber aqui né, essa transferência, o início da transferência, mas ainda não temos fissura, e o momento em que a fissura realmente vai acontecer. Ela vai acontecer. Aqui, pronto, aconteceu. Então, a gente tem aquele primeiro momento em que um ponto, né, de abertura realmente acontece na membrana. Esse relatório é o relatório obtido lá dentro do software, né? A gente consegue perceber aqui o extensômetro ao longo do tempo, né? A deformação aumentando. Então, dentro dessa metodologia, o crack bridging, a medida em milímetros que essa membrana vai abrir ou vai fissurar, a gente consegue ler por meio desse extensômetro virtual. Aqui, deixa eu ver, opa. Bom, beleza, então aqui foi só o videozinho de como que a gente vê, né, esse momento acontecer, essa análise. Ainda dentro dessa abertura, o momento que ela vai surgir e como a gente vai detectar essa abertura, existe uma outra forma de análise dentro do software, que é a vista do mapeamento de tensões. Então, ao mesmo tempo que a gente consegue visualizar a camada impermeável, a gente consegue mapear as tensões que estão acontecendo nessa camada. Então, aqui a gente consegue ver, né, como que a fissura está acontecendo no concreto e como ela está sendo transmitida aqui na superfície impermeabilizante. E aqui seria o mapeamento das tensões, né? Essa área verde seria a área, digamos, neutra, ou seja, ela não está sofrendo tanto impacto da transferência de fissura, e essa área está sofrendo muito a transferência de fissura. Então, quanto mais forte aqui a cor, se refere à área que está sendo mais solicitada. Então, para a gente encontrar esse momento de abertura de fissura e qual seria a abertura ou o quanto essa membrana vai conseguir
ter de abertura antes, né, de fissurar, a gente consegue ler aqui pelo extensômetro virtual. Então, essa abertura a gente vai correlacionar com a abertura que está acontecendo lá no concreto. Então, essa tabela que está lá no artigo, ela compila, basicamente, tudo o que a gente falou atrás, né? Porque antes a gente trouxe essas relações nos gráficos, né, de quanto um vai alongar, um vai deformar em relação ao outro, né, em termos percentuais, e aqui a gente traz em termos numéricos, né, qualitativamente, qual é essa abertura. Então, a gente, para os corpinhos de prova, que a média, né, que a gente encontrou na membrana acrílica, a gente encontrou uma média de abertura na membrana de 1,4 milímetros, enquanto no concreto a gente tinha uma abertura de 1,5. Né? Então, a gente tem um delta, né, uma diferença de abertura de 0,1 milímetro, né, bem baixinho. Já na membrana de copolímeros acrílicos sem cimento, a gente percebeu que o deslocamento na membrana, ou abertura na membrana, foi de 1,27, enquanto no concreto eu tinha 1,66. Ou seja, enquanto no concreto eu estava ali com quase 1,7 de abertura, né, de fissura, no concreto, na membrana, isso só foi acontecer quando chegou a 1,27 milímetro. Ou seja, tem um delay aqui, né, de 0,39, quase 0,4 milímetros para essa fissura do concreto atingir ali a membrana. E o que é interessante aqui? É interessante a gente perceber que a membrana acrílica, né, a gente vê que 0,10, né, que foi a diferença da membrana para o concreto, ela foi menor do que a membrana de copolímeros acrílicos sem cimento, que isso também está relacionado com as propriedades mecânicas do material, né? A membrana acrílica, ela tem menor alongamento e tem maior resistência à tração. Já a membrana de copolímeros acrílicos sem cimento tem maior alongamento e menor resistência à tração. O que quer dizer? Durante o momento ali de transferências de esforços, essa membrana suportou mais, né, absorveu mais, ela alongou mais antes de chegar até a primeira abertura de fissura do que essa daqui de cima, que é a membrana acrílica pura, né, justamente porque o alongamento dela também é menor. Né, então, a gente conseguiu correlacionar esses dados. Também tentamos aqui fazer uma correlação com a aderência, né? Uma vez que a gente parte do estudo de que o material, né, a camada impermeável, ela tem que estar aderida. Mas qual é a relação do grau de aderência com o crack bridging, né? A gente percebeu aqui no ensaio de aderência que a membrana acrílica, ela tem uma maior resistência de aderência do que a membrana de copolímeros acrílicos sem cimento. Não é tão significativa, né? A gente vê de 1,9 para 1,6, mas ainda assim é interessante perceber as formas de ruptura, não apenas o valor, né? O quanto foi essa tensão. No caso da membrana acrílica sem cimento, as formas de ruptura se deram mais entre o substrato e a camada de primer. Já na membrana acrílica pura, né? Essa forma de ruptura aconteceu na maior parte das vezes no substrato, ou seja, a resistência à aderência dela é tão grande no substrato que ela arranca o substrato, ela não rompe exatamente na camada impermeabilizante, né? Ou no primer. Enquanto essa daqui, né, a membrana de copolímeros acrílicos sem cimento, ela teve uma ruptura na interface substrato-primer, ela não chegou a arrancar o substrato. Então, a gente percebeu que a força dela, né, a penetração dela no substrato foi muito maior e muito mais forte do que a membrana membrana acrílica sem cimento. E aí a gente consegue correlacionar também que essa membrana sem cimento, ela teve maior absorção, ela conseguiu absorver mais o esforço do substrato e conseguiu também
ter, né, um maior crack bridge, um maior alongamento ali na abertura de fissura. E também ela é aquela que tem maior alongamento na propriedade mecânica. E essa membrana acrílica tem menor alongamento e, por conseguinte, ela tem menor alongamento e maior resistência de aderência. E aí, o que a gente percebeu, tanto nos estudos acadêmicos, né, dos pesquisadores anteriores, quanto nesse caso que a gente testou, que quanto mais aderido, quanto maior a resistência à aderência, menor é a capacidade desse material de suportar essas fissuras, né? Então, ele menos aderido, ele vai suportar um pouco mais, né? Isso foi o que a gente percebeu aqui, essa tendência, né, disso acontecer, tanto na literatura, nos ensaios que foram feitos, quanto aqui no nosso trabalho a gente percebeu isso. Bom, então aqui, dentre os dados publicados, né, esses foram os nossos resultados, e aí eu vou trazer brevemente um pouco do nosso piloto 2, que está ainda em estudo agora, mas só para vocês perceberem como que essa metodologia a gente consegue diferenciar comportamentos de materiais. Então aqui a gente tem o gráfico de abertura de fissura no tempo para argamassa polimérica e para manta, né? Então aqui já é o estudo do piloto 2, né? A gente testou argamassa e manta. O que a gente percebeu? Aqui a gente tem duas linhas, né? A linha azul é o extensômetro real, aquele que mede o concreto, e a linha laranja é o extensômetro virtual, né? O que está medindo ali na membrana ou na argamassa. Gente, tá tudo ok até aqui? Sim, tá tudo bem. Beleza. Não, tá, o que eu acho, na primeira parte, o que eu acho é o seguinte, a membrana de vencimento, eu acho que quando existe uma trabalhabilidade, ela se solta do substrato e, com isso, ela tem uma maior elasticidade do que a membrana de acrílico puro. A acrílico puro está tão aderida que ela não consegue ter essa trabalhabilidade. Isso é que eu achei disso, entendeu? Justo. Você compreendeu perfeitamente. Foi isso que mostrou aqui pra gente, né? Apesar das duas terem alta resistência, se a gente for perceber, né, a gente tem o parâmetro de norma aqui, né? O parâmetro que a gente tem para a membrana acrílica pura é 0,2, e aqui a gente encontrou 1,9, quase 2 MPa, né? E na de copolímeros acrílico sem cimento, a acrílica sem cimento é meio, e a gente teve 1,6, ou seja, ela atingiu muito além do parâmetro normativo. E as duas têm alta resistência e aderência, né? Só que a gente percebeu que 0,3, né, aqui de 1,9 para 1,6, 0,3 de diferença foi significativo lá na hora do crack bridging, né? Na hora de absorver essa transferência de fissura. Isso aí. Parece pouco, mas ela consegue dar uma melhorada nisso. Consegue. Não é tão significativo, assim, não é tão grande a diferença, né? Como a gente viu aqui. Cadê? Aqui, quando a gente olha esse gráfico, não parece tão grande a diferença do substrato para a membrana, né? Mas existe uma diferença, e ela é perceptível por meio dessa metodologia, né, e a gente consegue perceber a diferença do comportamento dessas duas membranas. Agora, o que vai ser interessante é perceber essa diferença para um material rígido, que a gente chama, né, a argamassa polimérica, para um material flexível, viscoelástico, que é a manta asfáltica. Então, aqui, essa curva laranja, né, tá trazendo o extensômetro virtual, né, a leitura lá do software, para a leitura azul aqui do extensômetro real. Então, a gente vê que uma curva está exatamente em cima da outra. A gente não tem uma distância entre elas. Quer dizer, a argamassa polimérica, ela vai romper ou ela vai fissurar junto com o concreto. É isso que significa esse gráfico, né? As duas, dentro do mesmo período de tempo, estão sofrendo o mesmo efeito, né? A mesma abertura de fissura.
Opa, peraí. E aqui já para a manta, o que a gente consegue perceber? O substrato ele vai romper, né? Aqui ele inicia a ruptura e ele vai abrindo a fissura, enquanto a manta, vocês vão ver um pouco mais à frente aqui, ela não vai romper, ela está só absorvendo esforço. Isso aqui são deformações, a gente chama. Né? Isso aqui a gente não considera abertura de fissura. Ela deformou. Né? Então, a distância dessas duas curvas são bem significativas. Né? Aí a gente percebe aqui, né, na análise do software, a membrana acrílica... desculpa, aqui não é membrana... Peraí, só um minutinho, gente. Deixa eu só ver o que eu fiz. Manta... porque aqui está escrito membrana acrílica, mas é argamassa polimérica aqui, ó. Aqui está escrito membrana acrílica, mas é argamassa polimérica. Eu vou fazer uma comparação aqui entre a argamassa polimérica e a manta asfáltica. Então, o corpinho de prova... Volta para a tua tela, que você saiu da tela. A tela saiu. Ela saiu? Só um minutinho. O que aconteceu? Vocês estão enxergando minha tela? Estamos enxergando você. Nós estamos vendo você, viu? Ah, tá. Estamos vendo você com um fundo muito bonito aí e muito bonita também. Ah, obrigada. Foi a Tídia que botou esse fundo chique aí. Deixa eu interromper aqui e vou pôr de novo, que eu acho que eu atrapalhei a apresentação aqui. Voltou. Perfeito. É que eu estava fazendo uma correção aqui. Aqui não é membrana acrílica, é argamassa polimérica. Argamassa polimérica, Então vamos lá. Aqui vocês vão ver o videozinho obtido no software de análise de imagem, e aqui é a vista, né, do corpo de prova com os extensômetros. Atrás vocês estão vendo aqui é o instrumento, né, que é o LVDT, que faz esse monitoramento do concreto. E aqui é a vista do campo de tensões, né? Então aqui a gente está enxergando a face que está sendo monitorada e aqui as tensões sendo transmitidas, tá? Nesse lado de cá. Então a gente vai ver o que acontece na argamassa polimérica aqui, ó. Então começou a transferência de fissura, ainda não tem fissura, ela vai começar a acontecer. Apesar do campo de tensões aqui estar bem forte, né? E aqui começou a abertura de fissura, né? Agora, na manta, o que a gente vai perceber? Olha só que interessante. De acordo com o tempo, né? Essa cunha vai atravessando aqui, vai induzindo uma carga e transferindo as tensões. A gente vê aqui no mapeamento de tensões que tem uma tensão muito forte logo nesse trecho, né? Aqui onde a cunha está atuando, né? Que foi a área que ficou mais vermelha. Só que aqui o vídeo terminou, o ensaio terminou, o concreto lá atrás rompeu, porém a manta não rompeu. Então vocês podem perceber aqui, ó, tá acontecendo uma transferência de tensões, mas a gente não consegue ver fissura acontecendo, né? Então aqui a gente vê alteração de cores, mas a gente não vê fissura acontecer. Ou seja, aqui naquele gráfico, esse gráfico ele vai indicar para a gente que não uma fissura na manta, mas uma absorção de esforços, né? Ela vai absorver os esforços, a fissura no concreto vai ser total, enquanto aqui na manta a gente não vai ter fissura. Pelo menos nenhuma fissura que foi visível aqui no software, nem a olho nu e nem pelo software, né? A gente só consegue perceber que foi feita uma transferência de tensões. Opa, desculpa, aqui é a argamassa, né? Cadê? Aqui é a manta. Então foi muito legal, porque a gente conseguiu perceber isso, né? Essa diferença na absorção dos esforços e na transferência de fissura. Mais dados sobre esse estudo a gente ainda vai trazer, porque a gente ainda está fazendo as relações aqui, as correlações de alongamento, resistência à tração, né? A gente fez um ensaio de gravatinha. Então, esses dados a gente vai trazer numa próxima publicação, né? Então, eu trouxe aqui essa parte de manta e argamassa só como um spoiler, né?
Bom, então nas considerações finais, eu acho que nosso tempo já avançou bastante. O que a gente conseguiu perceber nessa metodologia, né? Que por meio da análise de correlação de imagem, né, que foi esse uso desse software que põe os extensômetros virtuais, a gente consegue identificar exatamente o momento em que a fissura vai surgir e como ela vai surgir, né? E a gente consegue perceber que por meio dessa técnica, a gente consegue avaliar a deformação na face da impermeabilização, ao mesmo tempo que a gente consegue monitorar a face do concreto, né? Então, a gente consegue ter o quanto o concreto abriu e o quanto a membrana abriu, ou o momento em que ela vai abrir. A gente conseguiu perceber, né, que na correlação entre o comportamento mecânico, né, que seria resistência, tração e alongamento desses materiais e a transferência de fissura. Quais que são as dificuldades que a gente percebe hoje, né, nas normas? A dificuldade maior é nas normas de materiais, porque assim, a gente não tem uma forma de avaliar resistência à tração para os materiais de uma forma igual, digamos assim. O método que é trazido para a manta não é o mesmo método que é trazido para a membrana. Então, a manta hoje ela traz um método de resistência à tração retangular e a membrana o método da gravatinha. Inclusive, a norma que está sendo revisada de membrana acrílica já está mudando de novo o formato, nem vai ser mais gravata. Então, assim, para a gente correlacionar os dados de abertura de fissura com propriedades mecânicas, a gente precisa que as normas dos materiais também estejam falando a mesma língua, né? Então, a dificuldade que a gente encontra de correlacionar os dados é essa, né? Atualmente. Então, o interessante seria avaliar essas relações de propriedades mecânicas. Por exemplo, a manta, o resultado na norma traz em carga, né? em Newton, enquanto as membranas já trazem tensão, em MPa. Então, como que a gente consegue correlacionar os dados, né, se a gente está falando em unidades de medidas diferentes? Então, essa é uma dificuldade que a gente tem também, além, né, das normas em si, né, das metodologias de ensaio que já existem para propriedades mecânicas, né? E a ideia do nosso trabalho é justamente trazer isso para o nosso mercado, para que conheçam esses conceitos, né, esse conceito crack bridge, como ele acontece, e com esses dados de ensaio, a gente conseguir, né, diferenciar e mostrar para o mercado, olha, gente, membrana acrílica, ela tem um menor potencial de absorver as deformações do que a membrana sem cimento, a manta asfáltica vai conseguir absorver melhor do que todas elas, essas tensões, sem fissurar. Então, assim, a gente quer trazer essa visão, né, de comportamento, né, de desempenho de sistemas, né, diante dessa transferência de fissura do substrato. Então, a gente espera contribuir com essa pesquisa, com essa metodologia, né, para os projetistas, principalmente, que precisam conhecer esses comportamentos para conseguir projetar. E por que não a gente falar para os fabricantes, para eles terem um maior controle, né, dos seus materiais, né, e também contribuir, quem sabe, até para a norma de desempenho, que hoje não traz muita coisa de impermeabilização, né? O que a gente tem na norma de desempenho é ensaio de estanqueidade, basicamente. Esse ensaio que a gente traz do crack bridge é um ensaio de desempenho, né, porque ele trata de material em funcionamento, né, um material aderido, então ele é atrelado a um substrato, então a gente já fala aí não de propriedades mecânicas somente, a gente já fala de desempenho daquele sistema como um todo, né? Então é isso, agradeço a todos, espero que foi muita informação de uma vez, né? Muito conceito, muito dado, muitos números, mas eu espero que vocês que eu tenha conseguido transmitir um pouco disso, né, da nossa pesquisa para vocês. E aí estamos abertos às dúvidas, às sugestões, inclusive, porque a pesquisa está em andamento. Então, sugestões são super bem-vindas, né? Críticas também são super bem-vindas, até para ajudar a contribuir aí para esse estudo, né? Que a gente pretende também ajudar lá na norma, porque o Zé Miguel até comentou que vai abrir um comitê de estudo
do crack breeding, né? Então a gente pretende também ajudar com esses conceitos, com esses dados. É isso. Muito obrigada, gente, pela atenção e desculpa a demora aí na apresentação. Parabéns. Eu queria saber se você vai fazer algum estudo sobre membrana de poliuretano. Então, a gente estava no nosso escopo de pesquisa, tá? O poliuretano, inclusive, a gente recebeu doação do material, a gente recebeu doação do poliuretano, do epóxi e também da poliureia a gente ia fazer. A gente tinha uma fábrica que ia aplicar o material para a gente. Contudo, a pandemia veio e atrapalhou os nossos planos, né? Então, a gente perdeu, inclusive. A gente está lá hoje no laboratório com os materiais vencidos porque a gente não conseguiu aplicá-los para fazer os testes. Ele ia fazer parte dessa etapa 2, né, do plano piloto. Sim. A gente já tinha comprado substrato, já tinha todos os materiais, o cronograma, tudo, e aí veio a pandemia e nos atrapalhou. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu trabalhar o poliuretano, nem o epóxi, e nem a poliureia, né? Que são os que mais a gente está com problema aí no mercado. Exatamente. Tá bom. Muito obrigado e foi muito boa a sua palestra. Obrigada, agradeço, gente. Gente, tem alguém que quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa? Eu queria perguntar, sim. Sim? Boa tarde, Júlia. Oi. Parabéns, realmente, o trabalho de vocês é espetacular e está trazendo aí uma visão que a gente precisava, né, dar uma luz nesse assunto. Agora, o que eu fico preocupado é com a parte prática, né? Você está falando com um grupo de empresas que basicamente são prestadoras de serviço, né? Sim. E a gente sofre, na verdade, com a consequência, né, do que você está estudando, né? E, assim, uma coisa que eu queria te perguntar, se existe algum caminho, algum estudo que você tenha conhecimento, né, de que possa correlacionar a possibilidade de fissuração em função das condições de concretagem ou das especificações do próprio projeto de cálculo, né? Porque a gente se depara já com uma peça pronta, né, quando a gente vai fazer a aplicação dos produtos. Então, a gente teria todo um embasamento, vamos dizer assim, da perspectiva do material, né, e das expectativas de reação e características físicas do material aplicado, né, mas como a gente poderia se precaver em relação ao que a gente vai encontrar como substrato? Então, logo no começo da apresentação eu falei um pouco a nível assim genérico de fissuras, né? Que elas podem surgir tanto devido a características do concreto no estado fresco, quanto a característica do concreto no estado endurecido, né? Que aí seriam características físicas do concreto. Até então, na verdade, não fez parte do escopo da pesquisa correlacionar essa tendência de fissura, ou como ela vai acontecer, ou quais são as chances dela acontecer, né? Essa etapa de estudo seria um outro estudo, na verdade, né? Aqui a gente tentou partir da premissa de uma fissura surgindo no concreto endurecido. A forma como ela vai acontecer, a gente não aborda nesse estudo. Mas a minha pergunta era se você tem conhecimento de que se existe algum trabalho nesse sentido. Eu acredito que sim. Inclusive, se eu não me engano, no livro do Neville, de propriedades do concreto, ele tem um capítulo que fala especificamente de fissuras no concreto e de como elas surgem. E ele traz até aberturas, né, de fissura. Deixa eu até ver. Aqui na apresentação eu citei o Neville, até porque eu cito ele bastante no meu trabalho também, para referenciar essa questão das fissuras. A edição de 2016, página 549 do livro do Neville, ele vai trazer bastante informação desse surgimento da fissura no concreto. E as causas que ela pode acontecer, tanto no estado endurecido quanto no estado fresco. Então, é uma boa fonte de referência. Tá certo, obrigado.
Julie, olha só, deixa eu fazer uma pergunta para você. Vocês fizeram uma pesquisa baseados numa fissura que vai existir após a impermeabilização, certo? Isso. Tá. Porque se você está falando do concreto endurecido, antes de você aplicar a impermeabilização, você pode fazer uma inspeção e determinar se existem algumas fissuras nesse concreto e tratar essas fissuras antes. Vocês não é essa linha que vocês estão trabalhando. Vocês estão trabalhando que o concreto vai fissurar após a impermeabilização, correto? Justo. Porque quando a gente fala de desempenho, a gente está falando do sistema ao longo da sua vida, né? Do comportamento daquele material ao longo do tempo, né? Então, a gente parte da premissa de que não existe fissura ainda, mas em algum momento ela vai acontecer. A gente sabe disso porque é o que está acontecendo hoje no mercado, né? Então, assim, diante das fissuras que a gente tem visto, que a gente sabe que existe, como que o material impermeabilizante vai se comportar durante essa ocorrência de fissura, né? Entendi. Então, assim... Uma das coisas que o projetista pode se preocupar é quando ele vai especificar alguma coisa, antes, se o concreto ainda não foi executado, para ele propor que sejam colocadas microfibras, porque a microfibra ela combate a fissura superficial. Então, isso dá uma melhorada muito grande no futuro da estrutura. Isso a gente pode pensar nisso, mas isso é quando você ainda está trabalhando na fase de projeto. Depois que o concreto está pronto, não adianta mais fazer isso, entendeu? É uma boa observação, porque se a gente for perceber, por exemplo, no caso da membrana acrílica, né, a gente percebeu que ela teve menor resistência, né, a essa transferência de fissura. Se eu for especificar como projetista esse tipo de membrana, e eu tenho um concreto que tem fibra, né, eu tenho uma maior chance dessa membrana suportar mais essa fissura. Exatamente, porque a microfibra combate essa fissura superficial. Então, ela dá uma trabalhabilidade melhor, entendeu? Justamente. Então, o interessante é isso. A abordagem que a gente quer trazer é justamente essa. Conhecer primeiro o comportamento desses materiais, para a gente conseguir lidar também com o concreto. Né? Aí fazer esse paralelo entre o projeto estrutural e o projeto de impermeabilização. O que eu vou especificar, sabendo que o meu concreto é com fibra ou sem fibra, se ele é protendido ou se ele é armado convencional, né? Então, basicamente é isso. Aqui, a gente está bem no início, né, da pesquisa, então, assim, eu agradeço muito por poder compartilhar, porque as perguntas, as dúvidas e mesmo as sugestões nos ajudam muito a pensar esse lado também e aprimorar o nosso estudo, né? Porque essas questões vão ser levadas lá para a norma, né, para o comitê. Em breve o Zé Miguel vai mandar um convite para todo mundo. Foi muito legal, adorei a sua exploração. Tem alguém com o microfone aberto aí está atrapalhando a transmissão. Foi muito esclarecedora, foi ótimo, porque também a gente vai trocando experiências e com isso a gente vai, na hora que a gente vai especificar, a gente já começa a pensar onde e qual é o material que a gente vai especificar em função de todo esse trabalho que vocês estão apresentando. Justamente. Muito legal. Meus parabéns. Obrigada. E outra coisa, né? A gente acaba constatando muitos dados que vocês projetistas já conhecem, mas conhecem por conta da prática, né? Não foi feito um experimento ou não tem nenhum dado científico que mostre aquilo. Você mesmo chegou à conclusão da aderência, né? De que há o descolamento. Justamente isso que acontece na manta também. A gente percebeu isso na hora do ensaio, né? O substrato rompeu e naquele trecho em que houve a ruptura, a manta descolou do substrato, né? Ou seja, ali a aderência... A manta descola, mas
acontece também, se você tiver uma membrana estruturada com tela, quando existe a fissura, ela também perde aderência, ela abre naquele lugar, ela separa, ela destaca. Isso acontece se você tivesse tela na membrana, entendeu? Funciona da mesma maneira, a tela na membrana funciona da mesma maneira da manta, ela falta do substrato. Para o substrato fissurar e ela poder... Porque se você trabalhar com membrana, quando a fissura está grudada. Se ela estiver solta, você tem uma maior amplitude para trabalhar na fissura, entendeu? Justamente. Você já entendeu todo o conceito. Eu acho que agora você já pode dar a próxima palestra do Crack Reading. Nada disso, Anne, nada disso. Não, gente, é legal, mais alguma pergunta? Não? Então, vamos ficar por aqui. Anne, muito obrigada, foi ótimo, parabéns. Continue a sua pesquisa, a gente vai esperar você daqui a pouco apresentar o restante da sua pesquisa. Tá bom? Se Deus quiser, em breve eu vou estar fazendo a defesa, né? O time aí é lá para o mês de maio. E aí eu envio para vocês o convite, provavelmente vai ser online, né? Devido à pandemia não tem como ser presencial. A gente envia o convite para, se vocês tiverem um tempinho, interesse em assistir a defesa, né? Lá a gente vai mostrar todos os resultados que a gente encontrou. Fora a sabatinada, né? Que todo mundo gosta de ver, a hora da sabatinada. Muito obrigada, Anne. Gente, obrigada pela atenção e pelo convite mais uma vez. E qualquer coisa, né? Vocês têm aí o meu contato. Eu acho que a Tídia deixou aí. Se precisarem, vocês podem, né, solicitar. Se tiver alguma contribuição, é super bem-vindo. Alguma ideia, tipo, testa alguma coisa assim, que pode ser mais relacionado a como se faz, né, no campo. Alguma correlação que vocês perceberem que é interessante. Traz pra gente. Porque a pesquisa do mestrado está encerrando agora, mas a gente pode dar continuidade nela, né, no doutorado, nos próximos estudos aí que a gente desenvolveu lá na USP, né? É isso. Parabéns, mesmo. Foi uma palestra muito interessante, muito ilustrativa. Tá de parabéns. Parabéns. Legal. Mando meus parabéns para você. Obrigada, gente. E legal que foi uma introdução, né? E eu espero que quando o José Miguel enviar aí o convite ele disse que ia ser agora em março, eu não sei se vai ser mesmo, né? Para a gente estudar, né, esse fenômeno lá, criar um comitê para começar a falar, a criar conceitos, né, para nossas normas. Vocês já vão estar lá um pouco mais ligados aí no assunto, né, e no tema, para poder contribuir também, né? Vai ser muito legal. Muito bem. Obrigada, gente. As portas da associação estão abertas sempre para você. Sempre. Eu agradeço, viu? Admiro muito o trabalho de vocês também. Obrigada. Tídia, mais alguma coisa hoje? Aí, eu coloquei como pauta a palestra e assuntos gerais, caso alguém queira comentar algum assunto. Alguém tem algum assunto gerais para falar? Só se o Renatinho estivesse aí. Pois é, né? O Renatinho tá dodói, né? Mas ele vai voltar. Ele já está melhorando, ele vai ficar bom. Daqui a pouco ele está de volta aí. Gente, vamos. Tchau, gente. Gente, boa noite para todos. Obrigada, gente. Até a semana que vem. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Boa noite, gente. Tchau.